Ora, muito bem, vamos falar aqui da felicidade dos casais, porque os casais felizes escondem segredos que podem ser medidos nos comportamentos que adotam. Hábitos que podemos descodificar com a ajuda da psicóloga Cláudia Moraes, para quem eu peço desde já um aplauso. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Olá. Oh, Cláudia, e talvez valha a pena começar esta conversa por definir o que é isto de um casal feliz. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que não é definitivamente um casal perfeito. Nem é feito Nem existe a perfeição, verdade? Não existe. Não. Nenhum de nós é perfeito. Não vale a pena termos a expectativa de encontrarmos alguém que seja a nossa alma gêmea. Eu costumo dizer que quando uma pessoa casa, quando uma pessoa escolhe ter uma relação de compromisso com alguém, escolhe um pacote de defeitos. E, portanto, o importante é termos um pacote de defeitos. Porque todos nós temos defeitos, a outra pessoa também vai ter. Eu não vou conseguir conviver com qualquer defeito, mas há defeitos que eu escolho. É quase como se eu comprasse aquele pacote. Portanto, os casais felizes também têm defeitos e adaptam-se a esses defeitos. Ou seja, não vale a pena criar aquela ideia que muitas vezes leva à ruptura das relações sem se perceber muito bem o quê. Porquê, aliás, que é as pessoas acharem que aquela pessoa, é quase um achado, portanto, pouco ou nada terá que nos desagrade e, portanto, a primeira coisa que nos desagrada parece que o mundo cai, não é? Talvez no fundo, baixar as expectativas para a realidade ajuda as pessoas a perceberem quem está ao seu lado. Sim, sem dúvida. Se bem que quando falamos de baixar as expectativas é sempre um bocadinho arriscado. Eu continuo a achar que o meu marido é um achado. Não acho que ele seja perfeito. Ou seja, quando digo baixar as expectativas é não ir para domínios que eu acho que já é mais do irreal, não é? Porque há pessoas que acham que foi a perfeição. É o príncipe encantado. Afinal, não, hoje é sapo. Percebe? É que há quem varie muito de um lado para o outro. É verdade. E nós mulheres crescemos primeiro com as histórias de encantar, depois com as comédias românticas. E as comédias românticas terminam normalmente quando o casal se forma. E há aquela coisa do viveram felizes para sempre e sempre felizes. Os casais felizes não são felizes sempre. Há dias em que lhes salta a tampa, há dias em que estão com a neura. Portanto, baixar as expectativas nesse sentido é muito positivo. Até porque nós precisamos que a pessoa que está ao nosso lado nos aceite também com os tais dias não é? Eu não estou à espera que o meu marido espere que eu esteja sempre de sorriso no rosto, porque há dias difíceis. Eu tenho-os, ele tem, todas as pessoas os têm. No fundo, esse é o nosso lado humano, quer dizer, o nosso lado humano é mesmo assim, temos que aceitar este nosso lado humano. Sem dúvida, e nós precisamos disto, Fátima, ou seja, eu acho que é um grande alívio quando, depois daquela fase da paixão, nós revelamos as nossas vulnerabilidades, os tais dias não, até os nossos defeitos, e quando percebemos que há alguém que nos escolhe. Ou seja, há alguém que, apesar de tudo isso, quer estar ao nosso lado. Não é que precise, é porque quer. É porque gosta de nós, apesar daquilo tudo. Isso dá-nos um conforto, uma sensação de pertença, que são únicas. E que realmente têm um valor único. Agora, a Cláudia, que é uma mulher, enfim, que escreveu já vários livros, lançou agora este que se chama Os 25 Hábitos dos Casais Felizes. É verdade. Porquê a urgência deste livro? Ou seja, na sua experiência como psicóloga, nos muitos casais que recebem consultório e que acompanha, o que é que sentiu que mais está a fazer falta? Aquilo que eu acho, sinceramente, que faz falta é um bocadinho aquilo que a Fátima estava a dizer, ou seja, uma chamada de atenção para a realidade. Quando os casais que me pedem ajuda estão, naturalmente, em dificuldades, mas têm metas. Às vezes as metas não são muito realistas, não é? Mas muitas vezes aquilo que as pessoas querem é voltar a sentir paz. Desculpe-me interromper, o que é uma meta que não é realista? Desejar, por exemplo, que a outra pessoa satisfaça todos os nossos apelos, todos os nossos caprichos. Isso não é realista. Isso é perfeição e ela não existe. Ou esperar que aquela pessoa se dedique única e exclusivamente à nossa felicidade. Eu costumo dizer que os casais felizes têm, de facto, uma missão. E essa missão é fazer o outro feliz. Cada um fazer aquilo que estiver ao seu alcance para que o outro seja feliz. Mas a minha felicidade não pode depender apenas do meu casamento ou do meu marido. E aí entram muitas vezes expectativas irrealistas, ou seja, quando eu quero que a minha felicidade passe apenas por ali e que aquela pessoa se concentre apenas nisso. Que deixe de ter sonhos, que deixe de ter os seus próprios objetivos. Isso não é realista. E que deixe de ter o seu universo, porque provavelmente é muito saudável existir um universo comum, mas existirem dois universos separados, cada um com os seus ritmos, com os seus encantamentos. Eu acho que talvez isto até traga algum sabor à própria relação, ou não? Sem dúvida. E eu acrescento, dentro do universo de cada um, existem outros laços, outras relações afetivas. E é importante que eu aceite que o meu marido
goste de outras pessoas, que haja outras pessoas que façam parte do seu universo de afetos. Às vezes não é fácil lidar com a insegurança, com os ciúmes, e os ciúmes não têm a ver apenas com a ameaça de uma nova relação romântica. Às vezes há pessoas que têm ciúmes da sogra, do sogro, dos irmãos, dos amigos com que se passa muito tempo, dos amigos, e é importante que nós aceitemos que a felicidade da pessoa que está ao nosso lado passa sobretudo por nós, mas não passa só por nós. E a pessoa que está ao nosso lado precisa de receber afeto de outras fontes. Então não vamos falar dos 25, mas vamos falar de alguns. Há aqui alguns hábitos que eu gostava que a Cláudia, enfim, explicasse. Apoiarem-se e incentivarem-se mutuamente. Porquê é que isto é tão importante para o bem-estar de um casal? Cada um de nós tem sonhos. Eu digo mais, vai tendo sonhos. Os meus sonhos de há 10 anos não são os mesmos de hoje. E nós vamos renovando as nossas expectativas. E uma das coisas que os casais felizes fazem é estar lá para os sonhos do outro. Eles, por um lado, interessam-se, querem saber, e, por outro lado, incentivam-se de facto. Eu lembro-me de um casal em que ela estava com muito medo de ficar desempregada. E, no meio daquela angústia toda, dizia para o marido: e agora, e se eu ficar desempregada? Bem, se calhar vou fazer bolos ou qualquer coisa do género. E o marido dizia: boa, tu tens jeito. Ai, não, mas se calhar fazer bolos não, mas se calhar, olha, mete-me aí numa coisa de limpezas. Boa, tu tens jeito. Ou seja, aquela coisa do incentivo, eu estou cá para ti e tu consegues. O que aconteça, o que acontecer, estamos juntos. Exatamente. E mais do que isso, não é só o estamos juntos, é acreditar na pessoa que está ao nosso lado, sabe, Fátima? Eu brinco um bocadinho no livro dizendo que se o meu marido começar a cantar, por exemplo, eu não vou achar que ele é o próximo Frank Sinatra. Não é. Mas se ele de facto tiver gosto e algum jeito para algumas coisas, eu tenho de ser a sua fã número 1. Eu tenho de ser a pessoa que está lá e que acredita nele, mesmo nos momentos em que porventura ele fraqueja e não acredite, percebe? E isto os casais felizes tendem a fazer. O que está de alguma forma também a dizer, Cláudia, é que numa relação a dois é preciso estar muitíssimo mais atento para perceber em que situações é que nós podemos elogiar, incentivar, pôr um estímulo positivo, reforçar positivamente e não apenas criticar, porque tu não fizeste, porque tu não disseste, porque não estiveste, porque tu não, É isto também. É isso, é exatamente isso. Desculpa assim disparar, mas foi o que me soou. Isso, Fátima, é isso, e as palavras são essas, por um lado prestar atenção, lembrarmos-nos de que as relações dão trabalho, mas são extremamente gratificantes. Dão muito trabalho. Dão trabalho. Sim, claro, e nós temos de manter-nos atentos à pessoa que está ao nosso lado. Eu tenho de continuar a elogiar, eu não posso limitar-me a criticar todos os dias. Quanto mais não seja porque há de existir alguém que se vai encantar com algumas das qualidades da pessoa que está ao meu lado. E eu não quero que o meu marido se sinta mais valorizado lá fora do que dentro da nossa relação. Eu tenho de ser a primeira pessoa a elogiá-lo. Não é bajulá-lo. Não é... E o meu marido estará a ver este programa de certeza absoluta que sente falta de alguns elogios, porque eu não o elogio todos os dias de manhã à noite. Mas eu tenho de ser uma das pessoas a chamar a atenção para as coisas boas que ele faz. De outro modo, ele sentir-se-á só dentro da nossa relação. E eu não quero isso, não é? Não, e sentirá apenas que só nota quando ele falha. Mas não nota quando ele faz bem, exatamente. E nós mulheres somos super críticas e nem sempre nos damos conta do peso da crítica para a pessoa que está ao nosso lado. E do impacto que isso tem na outra pessoa. Depois, o elogio em público. Bom, algumas pessoas não se sentirão tão confortáveis em primeiro lugar, em manifestar os seus afetos publicamente, seja de que forma for. E alguns de nós somos mais comedidos em relação aos elogios em público. Mas a verdade é que nos sabe tão bem quando a pessoa de quem gostamos diz qualquer coisa de positivo à frente dos pais, à frente dos amigos. Nós sentimos, caramba, esta pessoa está atenta. Esta pessoa gosta mesmo de nós e faz questão de partilhar isso com os outros. É super, super gratificante. E dar-nos o valor e reconhece esse mesmo valor, ou seja, não tem problema em fazê-lo. Eu não sei, dá uma sensação, enfim, posso estar errada, Cláudia, que às vezes quando as pessoas têm essa dificuldade de dizê-lo publicamente, não é que às vezes não saibam que o marido ou a mulher tem esse valor. Parece-me que às vezes têm medo de se fragilizar ao fazer um elogio. Quase como... Estou-lhe a dar poder. O facto de dizer que ela é assim ou ele é assim, estou-lhe a dar poder. É verdade.
não deixa de ser verdade, porque quando Mas eu amar elogio, é também nos deixarmos fragilizar. é sobretudo mostrarmos a nossa vulnerabilidade, expormos-nos tal como nós somos e reconhecermos que a pessoa que está ao nosso lado vai magoar-nos. Eu costumo dizer isto, mais cedo ou mais tarde, a pessoa que nós mais amamos no mundo vai desiludir-nos, vai magoar-nos, faz parte. De certeza absoluta que nós também vamos magoá-la e vamos precisar que ela nos aceite tal como nós somos, que ela reconheça que não somos perfeitos e que continue a acreditar. Porque é isso que os casais felizes fazem. Muita gente deve ter tremido com a sua afirmação agora. Com esta afirmação de que já sabemos que nos vai magoar, mas é uma realidade. É a realidade. Não há relação nenhuma onde num determinado momento uma parte e outra não se tenham magoado mutuamente. Pelo menos dentro de uma relação íntima. E se reparar, Fátima, mesmo nas relações em que não há divórcio, como a relação entre pais e filhos e a relação entre irmãos. Aliás, a relação entre irmãos é o mais ilustrativo disto que pode existir. Ou seja, os irmãos normalmente são muito próximos, mas também guerreiam, também se chateiam. Faz parte. Faz parte das relações. Então, quando são crianças, pegam-se, mas depois não vivem uns sem os outros. Exatamente. Eu acho que é um exemplo disso. É isso. Outro aspecto, dizer com frequência gosto de ti. É verdade. Nós precisamos disso. Esquecemos-nos muitas vezes. Esquecemos-nos. Dizer ao marido ou dizer à mulher, eu gosto de ti, eu amo. A palavra amo-te não está, por exemplo, tão enraizada nos casais mais velhos. É também uma questão de cultura e de hábito. Mas mesmo que eu não me sinta muito confortável com esta expressão, há outras formas de o dizer. Há outras formas de o verbalizar. Algumas pessoas dizem, por exemplo, no consultório, mas ele sabe que eu o amo, ou ela sabe que eu a amo, ou que eu gosto dela. A questão é que o meu amor pode ser maior do que o mundo, mas eu preciso que a pessoa que está ao meu lado sinta esse amor. Ele não pode continuar apenas aqui dentro. Eu tenho de fazer com que aquela pessoa se sinta acarinhada. Isso também passa pelas palavras. Algumas pessoas, por exemplo, não se sentem de facto confortáveis em dizê-lo oralmente e depois escrevem mensagens. Ótimo! Estão a fazer alguma coisa, não é? alguma coisa, porque estão a deitar cá para fora, porque estão a dizer ao outro, tu és importante para mim, quero que saibas que és importante para mim. Nós precisamos disso. No fundo, é não dar uma relação como um dado adquirido, em que nunca é preciso ir voltar a dizer, nunca é preciso, quase como uma planta que plantámos uma vez e não estimamos nem cuidamos. Não, nós temos que cuidar se quisermos que ela esteja saudável, não é? Sem em todos dúvida. os aspectos. Reconhecer a importância do toque. Eu poderia agora dizer assim, mas isso não é óbvio? Não. Não é óbvio. Infelizmente. Então. O toque é, como eu digo no livro, a linguagem universal dos afetos. Infelizmente, alguns casais, e sobretudo na medida em que surjam os filhos e surjam todas as tarefas associadas a esse momento, perdem-se um bocadinho deste ponto de vista, deixam de se tocar com tanta frequência. Isso reflete-se, obviamente, ao nível da segurança emocional de cada um, reflete-se ao nível da sexualidade, porque se eu não toco, se eu não acarinho, dificilmente vou conseguir que a minha intimidade sexual me satisfaça. Na prática, eu estou a desconectar-me da pessoa que está ao meu lado. Quando nós pensamos nos filhos, e em concreto nos filhos bebés, é-nos impensável não estar sempre a tocar, não é? Até porque é assim que eles percebem o nosso amor. Exatamente, e nós precisamos disso. Nós precisamos de tocar, nós precisamos de andar ali sempre a fazer festinhas. E nós também precisamos disso em adultos. Eu preciso que o meu marido continue a tocar-me quando passa por mim lá em casa. Eu preciso disso, ele precisa disso. E, portanto, nós precisamos de estar atentos à importância que o toque tem. O toque é terapêutico. Neste livro eu falo, por exemplo, de algo que a generalidade das pessoas pode não saber, mas o toque, e está cientificamente provado, reduz, por exemplo, os níveis de dor quando estamos sujeitos a alguns tratamentos, por exemplo, ao nível da oncologia. Se estivermos perante um tratamento desse tipo e alguém de quem gostamos nos tocar na nossa mão, isso é o suficiente. Aquele tratamento vai continuar a ser doloroso, mas a sensação de dor, a sensação física da dor baixa. E baixa significativamente. Portanto, é para vermos até onde vai a importância do toque. Dizermos à outra pessoa, és importante para mim, gosto de ti, estou aqui. Já vamos saber onde é que os filhos entram aqui na relação do casal. A seguir, uma pausa de 1 minuto.
Ora, cá estamos nós, depois desta pausa. Estávamos a falar com a Cláudia Moraes, psicóloga, sobre os 25 hábitos dos casais felizes. Aliás, é o livro mais recente da Cláudia. Deixei aqui alguns pontos para falar. Eu gostava, por exemplo, de que nos explicasse porque é que é tão importante, quando a família se reúne, ou o casal, se não existirem filhos, perguntar como foi o teu dia. É fundamental. Eu costumo dizer que quem faz terapia de casal comigo aprende de certeza uma coisa, e é isto, ou seja, a importância das conversas de final de dia. A generalidade das pessoas com que trabalho tem pouquíssimo tempo. As pessoas trabalham, as pessoas têm de cuidar dos filhos, muitas vezes têm de cuidar dos pais, e o tempo que sobra é de facto muito pouco. Nós precisamos de continuar a manter-nos atualizados a respeito daquilo que se passa na vida da pessoa que está ao nosso lado. Eu saio todos os dias para trabalhar, acontecem coisas, algumas positivas, outras negativas. É preciso de chegar a casa e sentir que a pessoa que está ali se interessa pelo que quer que eu esteja a sentir. Portanto, estas conversas de final de dia com uma determinada estruturação, ou seja, eu não devo esperar que o meu marido seja o meu saco de pancada. Eu não estou à espera que, ao chegar a casa, o meu marido me pergunte então como foi o teu dia e depois disponha de 2 horas para me ouvir. Não é isso. Agora eu espero que ele se interesse e que quando eu lhe digo que houve uma coisa que correu mal, ele esteja lá, não esteja agarrado ao telemóvel, não esteja agarrado ao computador, queira saber. E o mesmo passar-se é em relação aos nossos filhos. Nós precisamos também de nos manter atualizados. É por isso que perguntamos então como foi a escola. E não queremos ouvir qualquer coisa como o normal. Nós queremos mesmo saber e, de um modo geral, esforçamos-nos por isso. Claro. Se calhar tocamos, voltamos ao toque. Então, mas como é que foi? Chateaste hoje? Está tudo bem com os teus amigos? E com o marido ou com a mulher tem de ser a mesma coisa. Ou seja, no fundo, isto também é uma forma de nos mantermos próximos da realidade de quem está connosco, sem nos afastarmos. Agora, a questão da educação dos filhos. Como é que a educação dos filhos pode ser gerida de maneira a que não seja um fator destabilizador na relação do casal? Eu volto atrás, porque no fundo nós estamos quase sempre a falar do mesmo, ou seja, de continuar a prestar atenção. A partir do momento em que os filhos nascem, é relativamente fácil. Em primeiro lugar, apaixonamos-nos. E apaixonamos-nos de tal forma que canalizamos muitas vezes toda a nossa energia para ali. Há quem diga que, por exemplo, quando um filho chega, é um bocadinho como se, para a generalidade dos homens, tivessem sido trocados. De repente. Isso não deve acontecer. Os pais, em primeiro lugar, apaixonam-se tanto quanto as mães pelas suas crianças. Sem dúvida. Mas precisam de continuar a sentir que há alguém que lhes presta atenção. E a mesma coisa para as mulheres, isto é, eu posso estar apaixonadíssima pelo meu filho, mas eu preciso do adulto lá de casa e que ele continue a prestar atenção àquilo que eu sinto, àquilo de que eu preciso. Quando os pais, por exemplo, participam muito logo de entrada nos cuidados prestados ao bebê, neste caso, quando o casal continua a funcionar como uma equipa, quando são 2 pessoas que querem as mesmas coisas e que continuam a reservar tempo para conversar, tudo se torna mais fácil. Claro. Isso não significa que tenham sempre, daí em diante, a mesma opinião. É normal que não tenham. Há casais que são felizes apesar de, por exemplo, um ser religioso e o outro não. E as pessoas têm de conseguir conversar sobre as convicções de cada um e, sobretudo, sobre aquilo que cada um sente. Imagine, Fátima, que eu não seria religiosa, por exemplo, e que para o meu marido seria importante que os nossos filhos fossem batizados. Talvez, em vez de fazer aqui um braço de ferro, eu pudesse conversar com ele sobre a importância que isto tem para ele. E na medida em que, de novo, eu assumo a tal missão de que quero é fazê-lo feliz, então talvez se torne mais fácil resolver aquilo que à partida parecia um braço de ferro. E mesmo em relação àquele ponto que estava a falar, Cláudia, da educação dos filhos, talvez o ideal seja que o casal tenha um diálogo suficientemente honesto para que, quando estão a sós, possam conversar sobre a educação que cada um acha que é melhor para os filhos e encontrarem uma base de entendimento para não acontecer aquelas situações das crianças, um diz para a direita, o outro diz para a esquerda, e portanto a criança não sabe se é para a direita como o pai diz, se é para a esquerda como a mãe diz. E isto depois às vezes cria uma fricção entre o próprio casal e um grande desconforto, não é? Sem dúvida, e as crianças são manipuladoras exímias e portanto também aprendem.
a seguir a direção que elas lhes interessa naquele momento, não é? Exatamente. Mas é importante salientar que as crianças e os adolescentes sofrem muito com estas disputas, ou seja, Sim. os filhos precisam essencialmente que o pai e a mãe continuem a funcionar como uma equipa. E é fundamental que cada um de nós, adultos, não façamos cedências que possam comprometer, neste caso, o vínculo da criança ou do adolescente com o outro progenitor. Eu até posso não concordar com uma decisão do meu marido num determinado momento. Naquela altura, eu não tenho por que chamar a atenção dele. Eu tenho de conseguir conversar com ele em privado, isto é, não na presença dos nossos filhos, e tenho de conseguir chamar a atenção para aquilo que eu sinto. Mais do que atacá-lo, mais do que repreendê-lo, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que ele está a dar o seu melhor, eu tenho de lhe explicar o meu desconforto ou a minha insatisfação. Isso é o que eu tenho de fazer. E, no fundo, assim continuar a ser, ou seja, um pai e uma mãe continuarem a balizar a vida das crianças, porque só assim funciona. Sem dúvida. Eu deixo aqui para a fecho de conversa de novo a capa do livro. É mais um livro muito bem conseguido da parte da Cláudia. Ela é uma grande profissional, não há dúvida nenhuma. Os 25 hábitos dos casais felizes. E a mim o que mais me, agradou é perceber que é prático e é real. Às vezes há livros que, desculpem a expressão, navegam na maionese. Se formos espremer, não tem nada para nos ajudar. Este posso dizer que ajuda da primeira à última folha. Minha querida Cláudia, foi um prazer recebê-la. Estava com saudades suas. Um grande aplauso. Obrigada.